Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast para você. Hoje eu tô com duas pessoas aqui, amigos do mercado imobiliário. Tô com o Alessandro aqui, que a gente já trabalhou até junto, Alessandro. Isso aí, é verdade. Vamos falar de onde que a gente veio, Alessandro? Bora Contar lá, a bora raiz, lá. né? Tem que contar a raiz. Conta a raiz, conta a raiz. Eu tô aqui com o Paulo Gajo, português. Gosta de bacalhau, Paulo? Paulo, português, gosta de bacalhau, muito bacalhau, gosta Vinho muito de bom, vinho né? do Douro. Então, quem que é o Paulo? Paulo Jorge dos Santos Batista. A, a biografia dele, ele foi bem sucinto, bem modesto, e eu que tive que acrescentar algumas coisas aqui, mas só de falar o tempo de experiência desse homem aqui, você tem que parar para ouvir ele. Ele tem 30 anos de experiência no mercado imobiliário, sempre atuou na área de incorporação e é investidor do mercado imobiliário internacional. Então tem imobiliária lá em Portugal, tem trabalho aqui também no Brasil. O homem é uma extraordinária, relevante, uma máquina no mercado imobiliário. Nasceu aonde? Queluz. Eu não conhecia essa cidade. Ele até contou para nós aqui que foi aonde nasceu o primeiro imperador do Brasil, não foi? É isso mesmo? É isso mesmo, Dom João VI. Antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui ao Jefferson aí o convite, não é? É um privilégio poder estar aqui convosco e poder partilhar aí com quem nos estiver a assistir aqui as experiências do mercado imobiliário, mas agora só aqui um pouquinho de história, né? Dom João VI, quando fugiu lá de Napoleão, das invasões napoleónicas, veio para o Brasil e eles residiam exatamente em Queluz, na cidade de Queluz, é uma cidadezinha entre Lisboa e Sintra, que tem um palácio réplica de Versalhes, e a família real vivia lá. Então Dom Pedro I, que veio a tornar-se o primeiro imperador do Brasil, nasceu na cidade onde eu nasci, então Que legal. eu sou oriundo de lá. Então Só uma carregado de curiosidade. história, né? O homem, né? Cheio de experiência. Mas eu quero apresentar também que é o Alessandro Costa de Barro. O Alessandro também é um amigo de longas datas aí, trabalhamos junto. Alessandro, eu tenho saudade da época que a gente trabalhou junto. Aquela imobiliária lá foi um marco, né? Uma experiência, né? Então, o Alessandro ele é gaúcho de Porto Alegre, onde está sendo a Dubai brasileira. 48 anos de idade, marido da 42, Carla, pai do Vitor, 42, né? 42. 42 anos, pai do Vitor, da Isabelle e do Isaac. Tem 3 filhos lindos, experts em comunicação, relacionamento, em vendas também. Já atuou na área industrial como gestor e também no mercado imobiliário como corretor, gerente, diretor. Foi campeão de venda em vários anos, 2016, 2017, 2019 e whatever, né? Vários anos aí. Então eu vou fechar aqui o computador porque eu quero conversar com esses dois caras aí que são brilhantes no mercado imobiliário. Quero perguntar pro meu amigo Paulo. Paulo, como que começou toda essa história aí? 30 anos de mercado imobiliário. Tudo começa, as grandes histórias começam sempre em períodos de dificuldades. Então tudo começa lá em Portugal, há uns 30 anos atrás, como você referiu aí, né? Eu, devido a alguns erros que cometi na minha vida, vi-me numa situação que, apesar de ter um excelente salário multinacional, fui avalista de várias pessoas e eu tinha, de facto, a necessidade de pagar despesas com as quais o meu salário não comportava. E eu montei uma estratégia e construí o meu primeiro prédio, comprando um lote de terreno sem dinheiro numa cidade mais pequena. Comecei a construir, eu costumo dizer que tinha um desenho animado, em Portugal se chamava Sport Bill, e aqui não sei se também passou, em que o bonequinho lá, quando ele precisava de um barco, um paquete para transportar 3.000 pessoas, ele ia lá num saquinho deste tamanho e tirava. Então eu tinha 500 problemas gigantes, eu guardei todos dentro de um saco igual a esse, e vou tocar a vida, vou fazer tudo o que eu puder fazer todos os dias, eu vou fazer a minha parte e eu acredito que Deus vai fazer a dele. Então, num processo de fé, eu construí o meu primeiro prédio, onde eu fazia desde apoiar a construção, carregar tijolo, processos... Você fazia tudo. Tudo que eu Punha a mão na pudesse, massa, né? tudo que eu pudesse poupar, de facto, nessa minha situação, eu fazia. Desde lançamentos, conciliações bancárias e depois vendas. Isto, digamos que eu em 3 anos, fazendo tudo certinho, me tornei a maior incorporadora da cidade onde eu atuava, Mafra, que é uma cidade perto de Lisboa.
Então, basicamente, esse é o meu começo Nossa, dentro do mercado crescimento imobiliário. exponencial, né? O meu crescimento aí, não ainda ligado a imobiliária propriamente dito, mas na parte de incorporação. Incorporação. Então, você começou na parte da incorporação, não foi imobiliária. Aí depois você... Aí eu vendi, mas eu tive a experiência, porque como eu não tinha dinheiro, eu vendi os meus próprios imóveis. Então, foi a minha experiência. defendia, chutava, batia pro gol, fazia tudo. Você tem que, quando necessita, você de facto tem que se multiplicar e tem que potencializar tudo o que você tem. Na verdade, potencializar é uma palavra que eu adoro, não é? Eu acho que hoje em dia a gente tem que levar tudo ao máximo potencial. É isso aí. Eu tenho uma sigla, né? O EMP, e levar tudo ao máximo potencial. Tá? Na área da incorporação, Paulo, Europa é mais fácil a viabilização do que no Brasil? O que você acha essa questão da área de incorporação? Você também incorpora no Brasil hoje, né? Isso. Vamos lá. Do ponto de vista técnico é muito mais fácil, mas tem muito a ver com a condição política. 2011 foi o ano que eu vim, tornou-se completamente inviável incorporar em Portugal. Na verdade, a compra de imóvel, ela depende, digamos, talvez 90% de crédito imobiliário. Em 2011, a Europa deixou de ter linhas de crédito em todos os bancos para a compra de imóveis. Então, obviamente, isso fez desvalorizar os imóveis e os investidores, os incorporadores, têm tendência a retirar-se de mercado. Então, tem a ver um pouco com a situação política. No mercado. Agora, em termos de potencial, deixa-me dizer que, de facto, o Brasil é um outro patamar. Em termos de potencial, não só no mercado imobiliário, mas em todos os segmentos. Em escala. Em escala, nós estamos a falar exatamente de 10 milhões. São Paulo tem talvez 12 milhões hoje de habitantes. Portugal inteiro tem um pouco mais de 10. Então estamos a falar de escalas completamente diferentes. Sim. Então eu diria que a escala é a grande diferença. Depois, obviamente, tem oscilações de acordo com a situação política. Mas, Jefferson, deixa-me dizer-te uma coisa. A sensibilidade que os mercados, e especialmente o imobiliário, têm na Europa a qualquer alteração de política económica, ela é muito grande comparativamente com o Brasil. Ou seja, no Brasil, eu costumo dizer, pode estar caindo o mundo, que a economia continua rodando e é como se não se passasse nada. Na Europa, você aumenta 1% a taxa de juro de aquisição de imóvel e acabou tudo. É isso mesmo. Ou seja, tem pouca demanda, o preço dos imóveis cai, os incorporadores começam a ficar apertadíssimos, então é como se desabasse o mundo. Aqui nós tivemos agora há pouco tempo uma variação da... Não tem tanta resiliência no caso. Aqui o povo não liga. Ou seja, digamos que acontece tanta coisa boa e tanta coisa ruim que mais uma coisa ruim não tem tanta importância. Você vê, taxa de juro nos últimos 2-3 anos aumentou mais de 10%, 11%. Né? Saiu de 2%, a Selic saiu lá de 2% para chegou a 13,75%. As pessoas continuaram a comprar imóveis. Em Portugal ou em qualquer país da Europa, o mundo teria caído. Parava tudo. A economia de Portugal, ela melhorou um pouco, porque há 6 anos atrás, eu estive em Portugal. Estive em Porto, Lisboa, e eu vi um outdoor lá, falando assim, nós temos que sair da União Europeia, algum partido político lá. Falando que tinha que sair da União Europeia, e eu ouvi um pronunciamento do governo português falando que os jovens deveriam sair de Portugal. Você lembra disso? Lembro, talvez um pouco mais. Foi um pouco mais depois. Isso aí foi antes. Isso aí exatamente. 2011 a 2015, Portugal viveu de facto uma situação muito crítica. Digamos que o mercado imobiliário ele é de uma importância para a economia de qualquer país brutal. Ou seja, as pessoas às vezes não têm nem noção. E como eu disse, o mercado em 2011 deixou de haver linhas de crédito para o imobiliário. Então, a economia desaba em todos os setores, porque, como você sabe, tem fábrica de tijolo, tem fábrica de cimento, então começam as pessoas a ser despedidas de carpintarias, serralharias. É uma cadeia. Então, o mercado imobiliário alimenta muita gente, não só o corretor de imóvel, não é? Não só as incorporadoras, mas toda uma cadeia ligada a esse mercado. Então, 2011 a 2015... de facto foi um período de muita crise, falta de opção como país pequeno,
né? E daí, de facto, a dimensão do Brasil ajuda muito. De 2015 para a frente, abriram-se as linhas de crédito e tudo mudou. Digamos que os últimos 6, 7 anos de Portugal, o turismo aumentou, a imigração aumentou, ou seja, o número de pessoas que quiseram ir para Portugal, porque brasileiros inclusivamente, virou como se fosse um paraíso lá, não é? Porque de facto tudo começou a rolar só porque de facto foi desbloqueado o crédito imobiliário. Sim. E também a taxa de inflação dos imóveis, ela disparou. Mais que duplicou o preço dos Eu imóveis. vi uma reportagem recentemente falando que o mercado está muito aquecido em Portugal. Eu tenho amigos que estão investindo lá. E continua a ser um bom investimento, um bom país, é o meu país. Não Sim. vou... Agora vamos falar do Alessandro. Paulo, você sabe que o Alessandro, Qual? ele é um cara assim extraordinário. A gente trabalhou junto lá com a equipe lá do pessoal do Pablo Marçal lá na época, lá na Certo. imobiliária. Né? A gente era par lá, a gente trabalhou junto. E o Alessandro na mesa dele assim tinha um monte de troféu. Eu ficava até com. Falava, cara, não tem nem como chegar perto desse cara. Eu tenho troféu na mesa do cara e intimidava, sabe? Mas é um cara de resultado, cara. É um cara que fez muito lá em Porto Alegre, né? Exatamente. Conta um pouquinho da trajetória sua aí, Show. de diretor, de gerente, né? Show de bola. Antes de mais nada, obrigado, Jefferson. Obrigado, Paulo, também, por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. E é uma honra ter dois grandes caras aqui, duas referências. Tu também é uma referência para mim. E pelo que tu mostrou agora há pouco aqui para nós, está sendo extraordinário a tua caminhada. E do Paulo não tem nem o que falar, ele já falou bastante aqui. Efetivamente, tem uma jornada legal de uns quase 8 anos já de mercado imobiliário. E eu decidi entrar no mercado imobiliário saindo da gestão industrial por conta de entender sobre comunicação, relacionamento e vendas. Eu entendi que através desses 2 pontos principais que a gente tem, né, que é comunicação e relacionamento bem eficaz, a venda acontece. Sim. Aí fui visitar o meu passado, antes de falar do mercado imobiliário, eu comecei a fazer pão com 16 anos para vender para meus vizinhos, para juntar dinheiro caixa para comprar videogame, bicicleta. Então eu entendi que... Vendedor no sangue, né? No sangue. Então, assim, depois vendi, eu tinha um grupo de pagode, eu que fazia intermediação, a venda do grupo de pagode. Era empresário. Era empresário, né? Então, quando eu entendi que eu tinha aprendido, porque eu não acredito que é um talento que tu nasce de berço sabendo vender. Eu acho que são técnicas, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. E aí enxerguei o mercado imobiliário como oportunidade. Peço desculpa, até interrompo. Eu falo que tem uma receita. Você sabe que eu gosto de venda para caramba. Tem uma receita. Às vezes eu pergunto, é jeito ou tem receita? E as pessoas às vezes, não, é jeito, o cara leva jeito para falar. Não. Tem uma receita, tem um processo, não é? Exatamente. Facilita muito. Exatamente. E aí, não, completou perfeitamente. E a minha escolha em 2014, se eu não me engano, já estamos com tanto tempo, né? Foi ver algumas pessoas bem mais novas que eu gestor industrial, ganhava um salário, tinha uma vida até estável, né? Mas menino de 18 anos andando de carro importado. Eu disse, cara, o que está acontecendo? E era no momento que o mercado imobiliário de Porto Alegre estava estourando. Eu decidi pedir a minha demissão na indústria e migrei para o mercado imobiliário. Óbvio que uma jornada, todo o mercado, início de mercado imobiliário, por mais que você seja bom de comunicação, saiba falar bem, tem algumas técnicas, você leva um período de maturação. Só que esse período foi muito bom, porque eu consegui colocar e entender o mecanismo e aí começaram a vir os resultados, né? Então, eu diria assim, foi uma escolha, o mercado imobiliário eu não caí de paraquedas, como a maioria dos corretores, como você falou ali, né? A questão do calça branca, que a gente brinca bastante, né? Fala. A maioria cai no mercado imobiliário por opção do que não tem mais para fazer, o que fazer, fui desempregado e tal. Não, foi uma escolha e foi uma paixão inicial, né? Eu fiquei anos ali no mercado. Então, por que tu enxergou aquilo que tu enxergou enquanto eu estava na gestão? A paixão de fazer aquilo que eu faço com maestria. Pega um cara que vem bem de gestão de pessoas, pós-vendas, porque eu também trabalhei na Dell Computadores no pós-vendas da Dell, e depois decidi trabalhar no mercado imobiliário na venda. Então, eu venho de gestão, pós-vendas, e vou entender da venda, lá na raiz. Teve umas faculdades boas, uma experiência boa, né? Exato. Então, quando eu chego na ponta, na venda, eu já passei por uma bagagem bem grande de gestão, de equipes. Então, a hora que eu vou para a venda, eu começo a maturar esse sentido na minha vida, né? Ter resultado, e aí começo a crescer e trazer aquela bagagem de gestão que eu amo,
Cara, eu quero agora, depois do meu resultado, eu quero ensinar os caras a fazerem aquilo que eu tô fazendo muito bem. Então é uma paixão mesmo, fazer gestão comercial, inclusive, no geral, trazer a estrutura de vendas, formar pessoas para venderem, eu acho que é uma coisa que eu amo de verdade, cara. É uma coisa que tá no meu sangue e cada vez mais eu descubro que tem muito para. Eu tava falando pro Paulo, o mercado hoje, não só imobiliário, o mercado no geral, as empresas estão com problema de venda, de gestão comercial. Tá faltando bons vendedores. Toda empresa comercial, eu arrisco a dizer que tem um único problema: venda. Todas as empresas vão ter problema com venda. Mas deixa eu falar para você, Jefferson, e eh, o meu amigo Alessandro também se pronunciou aqui muito sobre vendas. Eu gosto muito de venda. Vendas é uma paixão que eu tenho. Desde descobri vendas com 22, 23 anos e, de facto, a questão de ter receita foi importante. Eu tive uma receitazinha básica, mas, de facto, eu descobri que eu tinha o jeito também para o fazer. E muito rapidamente eu comecei a vender de uma forma... era difícil eu falhar uma venda. E houve uma altura que eu atingi uma perfeição que eu gostava, às vezes eu falava, eu não queria ser cliente de mim próprio, não tenho como fugir. Não tenho como fugir. Nesse processo de venda, que foi o meu processo primário, eu sabia vender, eu não sabia tão bem ensinar. Digamos que hoje eu consigo ensinar todo o processo de venda e eu me preocupava em monetizar. Tinha vindo de uma família média, baixa, então eu não queria saber se o meu interlocutor, para o qual eu estava vendendo, amanhã iria ter comida na mesa para os seus filhos. Às vezes até poderia ter uma percepção, mas isso para mim eu ignorava. É assim, era muito assertivo, de facto. Bati de recordes, eu fazia apostas, eu andava de carro desportivo, eu mandava na noite e nos restaurantes de Lisboa, era um moleque arrogante. Eu era quase como se fosse o dono do mundo. Claro que depois eu descobri que tudo isso não existia. Esses erros que eu cometi A crista cai, né? Mas fazendo acho que todo venda mundo passa, errada. todo mundo passa, né, por isso. É normal. É normal, é normal. Vocês terem uma ideia, eu perdi na minha vida muitos milhões, e não vou falar quantos, que pode assustar. Com a graça de Deus nunca faltou nada, nem para mim, nem para a minha família. E as pessoas que de facto me roubaram, eu não poderia fazer nada contra elas. Porque eu sempre fui um cara focado em resolver os meus problemas. Então, eu estava amarrado. Então, até nisso Deus foi generoso para eu não fazer nada de ruim na minha vida. Mas são as lições que Deus nos traz, não é? E eu entendi que de facto eu tinha que pagar a coisa que eu fiz errada, vendendo coisa errada. Então hoje eu entendo a venda como um caminho para a perfeição. Como eu entendo um caminho para a perfeição? Eu considero o maior vendedor do mundo Jesus Cristo. Ele nos vendeu uma ideia que está válida até hoje. E eu entendo que é impossível falhar uma venda. Não pelo princípio que eu tinha antes, mas pelos princípios que eu via descobrir depois. Então, quando nós entendemos... Forte isso, hein? Quem falou, Muito hein? forte, muito forte. vocês vejam, eu vejo a maioria do pessoal que trabalha fortemente em vendas, Flávio Augusto, mesmo o Mário Magalhães, que eu tenho o prazer de partilhar algumas conversas com ele. É assim... Mas todo mundo fala em vender, em resiliência, seja resiliente. E eu tive uma operação onde, de facto, eu comecei por defender isso. E vendia muito. Só que eu tinha gente dentro da minha operação passando fome. Mas para mim estava bom. Eu tenho lá 100 caras, eles me trazem uma venda de 3 em 3 meses. O cara, se fosse trabalhar de frentista num posto, ganhava mais. Mas para mim estava bom. Eu tinha os caras que performavam, os outros não estou nem aí. Então, eu comecei a não aceitar isso, porque se eu entendo a venda como um processo em que a gente caminha para a perfeição, e eu entendo como a perfeição, ou o maior vendedor do mundo, Jesus Cristo, eu tenho que fazer com que todos, no mínimo, garantam ter uma vida próspera. É o mínimo. Então,
digamos que você na venda precisa de entender, é como se a pessoa que estivesse comprando de você fosse um paciente. Porque é que o médico é altamente respeitado? Porque ele vai resolver uma dor. Então, quem está vendendo um imóvel, ele precisa de vender o imóvel. Ele pode chegar da forma que for, mas você precisa de entender quem é o teu interlocutor. Porque é que ele quer vender? O que é que está apertando? Ele tem urgência. Ele precisa vender o imóvel para dar a comer à família. Ele tem um projeto para fazer, para realizar com a venda daquele imóvel. Ninguém está preocupado. Todo mundo só está preocupado em quê? Lá. Comissão. Dinheiro na conta. Na conta dele. Exatamente. Então, se eu entender que eu vou resolver um problema, como é que o cara vai num médico e depois vai ser atendido como outro? Como é que um cara vem em mim para comprar um imóvel e depois eu não fui suficientemente competente para entender a necessidade dele e eu deixei o cara ir para o outro lado? Sim. Pura incompetência. E mais, pura despreocupação com o problema do cliente. É isso. Porque, entenda, se eu estiver vendendo... Até uma pergunta básica que eu costumo fazer depois de qualificar o cliente e que eu ensino isso. Nós temos uma universidade corporativa, hoje, na nossa operação imobiliária. Eu não falei, mas nós temos hoje a Porto State. A Porto State está começando a franquear, tá? Depois eu posso falar um pouquinho mais disso, se for interessante. Não, com certeza. E nós temos uma universidade corporativa, ninguém trabalha connosco sem fazer formação. Tá? Essa universidade corporativa, me fala um pouquinho dela. Como funciona? Vamos lá, isto voltando, 2016, eu só incorporava no Brasil. Então, e minha esposa estava em casa. Ela tinha trabalhado com vendas imobiliárias em Portugal, com sucesso também, mas ela precisava fazer alguma coisa. Eu peguei num corretor que já trabalhava comigo, já vendia alguns imóveis meus, e juntei os dois, fiz uma sociedade dos dois e coloquei os dois para vender, 2016, meados de 2016. Ao final de um ano e qualquer coisa, janeiro de 2018, eu entendi que aquilo não gerava receita nenhuma, não monetizava, também não atendia ao cliente e eu ainda tinha que estar aportando para que de facto a operação se mantivesse. E eu tinha trabalhado, e tenho alguns amigos dentro da Remax em Portugal, que assim, não adianta, os caras, eu falava e eles diziam, meu, isso é em Portugal, aqui não funciona, mas tem princípios do ser humano que funcionam em todo o mundo, princípios de gestão que funcionam em todo o mundo. Concordo. Aí eu levei todo o mundo para ir assistir, para ir à Remax, na verdade. Eu levei o meu sócio na altura, ou o sócio da minha esposa, levei a uma reunião com o diretor de expansão, nos sentamos, no fim eu disse, faz sentido para você? Faz, mas e o valor? Não preocupa, só quero saber se faz sentido. Ele disse, não, tudo bem. Em março nós estávamos a assinar contrato, 2018, em junho, para começar a operar em junho. Tinha que mudar o sistema, a comunicação. Em junho ele me disse, Paulo, isto só vai para a frente se você assumir a liderança. Então, eu estou no mercado imobiliário de venda não por uma escolha minha. Ou seja, de certa forma foi como se Comissionado, Deus... né? Não, Deus Colocou me lá. colocou no caminho. Eu disse, pô, mas não dá, meu. Assim, eu tenho as incorporações, não é aquilo que eu quero fazer, eu não fiz isso para mim. Eu disse, Paulo, mas isso só vai para a frente se você assumir. Eu pensei, tá bom, vamos lá, vamos pôr a andar. E eu terminei imediatamente montar um departamento de recrutamento, montar um sistema de ensino e depois a parte comercial. E alguém que gira, que eu acho que é preciso gerir todo o negócio, não é? Eu fiquei um pouquinho na gestão global do negócio e verificando as métricas, não é? 2018 a gente já foi em crescente, muito grande. 2019 nós fomos nono lugar. Da Europa? Do Brasil. Do Brasil. Sim, mas estamos a falar de quase 500 agências que havia, não é? 2020 fomos quinto e depois eu acredito segundo, terceiro, nós normalmente ficámos segundo, terceiro, mas nós estávamos lá em Cotia, né? Então estávamos a competir com as lojas que estão as agências que estão nas grandes cidades de todo o Brasil, não é? Porque a Remax está... Porto Alegre, Sim. Santa Catarina, né, Floripa, está em São Paulo, Jardins. Então nós normalmente sempre competíamos com a que estava nos Jardins e em Vila Nova É Conceição. discrepante, né? O valor do metro quadrado de Jardins é. com Cotia, né? Nossa. Mas nós competíamos
não é? Com essa unidade. Aí em 2020 apareceu um amigo meu que eu até tinha convidado para entrar dentro da Remax, estava completamente quebrado. Nós pegamos, recuperamos e levamos para as primeiras 10. Depois apareceu mais uma unidade em Osasco, a mesma coisa. Nós recuperamos, levamos para as primeiras 10. E, de facto, eu entendi que não havia um processo de ensino, não havia uma preocupação com as pessoas. Então, eu acredito que sempre o processo de venda é uma preocupação, não é? Talvez devido àquela lição primeira, é uma preocupação que eu tenho que ter como se fosse um paciente. Ou seja, eu não posso falhar. Se você vem para comprar uma casa comigo, eu vou ter que te atender. E eu vou ser o melhor cara para te atender. Não por mim, mas por você. Então, pergunta básica. O senhor gostou do imóvel? Não, pô, compra E aí. o corretor não pergunta, né? Não, o corretor faz. Não, compra aí, pô. Você, pô, vamos lá. o que é que tá Oportunidade. é oportunidade. Amanhã vai estar mais caro. É, o cara vai. Já tem 2 clientes aí O no desespero de gatilho. ter dinheiro no Primeira pergunta, porque sem disso, sem você saber disso, não tem como você avançar. Mas é o que você falou, né? O cara que coloca o dinheiro na frente, bolso. Exato, o cara que coloca o dinheiro na frente já era. exato. O corretor, hoje, ele. Às vezes a gente percebe assim, as pessoas que a gente está trazendo aqui, Alessandro, a grande maioria, e a gente só traz pessoas realmente que tem sucesso, que é real, que é Sim, verdadeiro. sim. E todo mundo tem uma coisa em comum, cara. Descobriu o propósito, descobriu que o dinheiro não é em primeiro lugar, Isso. e descobriu, sabe, a questão que tem que fazer outra pessoa feliz. O negócio tem que ser ambas partes, Sim. não tem que ser só por uma Sim. parte. Mas a pessoa preocupa com o ser humano. Antes de qualquer dinheiro, antes de qualquer Exatamente. venda, vem uma pessoa, vem um ser humano, não é? Exatamente. Exatamente. E se nós não entendermos isso, a gente não vai ter bom resultado. Sim. Então, se nós não nos preocuparmos com o outro, não tem como, de facto, a nossa parte vir a estar garantida. Então, o que é que eu vejo hoje no mercado imobiliário? Há pouco você comentava de não, tem que ser uma prestaçãozinha barata porque o corretor nunca tem dinheiro. Eu não aceito isso. Então, por exemplo, hoje o nosso processo da Porto State, ele pretende ser disruptivo. Eu não quero, inclusive eu já falei, eu não quero gente pobre perto de mim. Todos os grandes governantes de Deus foram multibilionários, provavelmente. Sim. José, Salomão, Davi. Pô, caramba, Verdade. se a gente se quer intitular como alguém, a gente tem que assumir essa posição. Eu tenho algumas frases que eu adotei, outras minhas, que têm a ver exatamente com o ser proibido de ser pobre. Então, é uma das minhas frases. Proibido reclamar. É isso aí. É proibido reclamar. Quem reclama não prospera, não vai. Isso aí. Ingratidão, né? Tem que ser a gente tem que ser grato, até pelos problemas que acontecem na nossa vida. Porque é uma oportunidade que Deus nos deu para aprender. Quando surge um problema, Deus nos deu uma oportunidade de nós passarmos para o patamar seguinte. Porque quando tudo vai bem, ninguém aprende nada. Sabe o que eu pegando o teu gancho, Paulo e Jefferson? O que o Paulo está falando, por exemplo, lá no início, o erro no mercado não é o corretor que chegou agora pensando no dinheiro. É de quem está formando esse corretor. Por exemplo, ele está dando o exemplo de que ele quer formar pessoas e quer ter pessoas com capacidade financeira dentro da equipe. A maioria dos gestores no mercado está preocupado que o corretor de 100, que 10 pague a conta dele. Ele não está preocupado em formar aqueles outros 90 que ficaram Sim. sem dinheiro. E esse princípio, Paulo, que tu está trazendo, e é o que se todas as empresas imobiliárias, todo o mercado trabalhasse, a gente ia ter um mercado mais saudável, no sentido de não ter tanto predador, tanta gente querendo passar um por cima do outro, tanta gente querendo tirar dinheiro em cima do cliente, em vez de pensar na solução correta, que nem você falou. Você gostou? É o que você quer? Ao invés de, fecha aí, é agora, pensando no teu bolso. O corretor, muitas vezes, o corretor novo, ele pensa no bolso dele. Ele não é formado. Eu diria que 98% do mercado funciona dessa forma. Exatamente. Paulo e Alessandro, vocês vão concordar comigo aqui no sentido, não sei se vai fazer sentido, Manda. mas tem muita gente, assim, muito gestor,
que coloca a culpa na equipe. Fala assim, a equipe não Muito. performa Eita. por questão que a falta de identidade, a falta de clarificação de propósito. Uhum. Existem várias desculpas que a pessoa fala. Ah, como que uma equipe... Eu trouxe pessoas aqui que é a maior house de São Paulo. Vende bilhões. Os caras vendem bilhões a cada semestre. Vende em torno de 150 apartamentos por mês. Uau. E aí o cara falou pra mim, Jeff, na minha equipe é uma equipe de alta performance, mas tem muito corretor lá que não vende. Ele falou isso pra mim. Uhum. Aí eu falei, por que que não vende? Ele falou, não, identidade, falta disso. Eu entendo, mas o grande problema não é o corretor. Não é o corretor. É a base de quem está dando suporte para o corretor. O que o Paulo, por exemplo, está fazendo é disruptivo, sim. Eu acompanhei um pouco lá, eu vi da faculdade, da escola dele. Ele está formando, ele está preocupado efetivamente com o corretor, com a continuidade no mercado, porque a maioria entra e sai. E aí eu quero te perguntar, Paulo. Isso é um problema que a gente sabe que tem nos grandes plays e nos pequenos plays e nas pequenas empresas. Toda a área comercial vai ter o cara lá que tá cabisbaixo, o cara não tá conseguindo performar. Como que faz esse cara performar? Vamos lá, eu ao princípio eu comecei com equipes de 30 pessoas, às vezes tinha mais. Isso que você falou aí, nós vendíamos, não éramos tão grandes, mas vendíamos 60 imóveis numa loja no mês, faturávamos 1 milhão de comissão numa loja, tá? Eu costumo dizer que eu posso ensinar aquilo que eu já fiz. Então, para pôr uma loja a faturar 1 milhão, eu sei. Para colocar um corretor a ganhar 150 mil num mês, eu também sei. E recorrentemente 40, 50 mil, eu sei. Isso aí eu sei fazer porque eu já fiz. Eu acredito que é possível fazer muito melhor. Como é que isso se faz? Com um acompanhamento de perto. Então eu reduzi o número de pessoas por equipe. Aumentei a comissão do líder, tá? Sacrifiquei um pouco a operação, aumentei a comissão do líder para que o líder pudesse acompanhar equipes de 10, 12 pessoas. Então eu acredito que isso faz com que seja uma liderança de alta performance. Porque não tem como um cara atender 30 e tal pessoas e dar resultado. ele perde o foco. Exatamente. Não é? Com 10, 12 pessoas, ele tem a oportunidade, de facto, de ensinar, de acompanhar todo mundo e de identificar algum que não vai de jeito nenhum, mas aí é melhor que o cara se dedique a outra profissão, porque vai ser mais rentável, que lhe façam despertar. Amigo, não dá para você aqui. Você está passando fome, eu acredito que você gosta muito, mas não vale a pena. Então eu tenho que me preocupar, eu acho que a cadeia de venda, eu tenho que me preocupar com quem está comigo, eu tenho que me preocupar com o cliente. Eu há pouco, quando eu falava das equipes se preocuparem muito em vender e vendas de alta performance, como é a WhatsApp, a Next e muitas outras que tem aí, que o povo fica vendendo, a gente tem que se preocupar com toda a cadeia de venda e, por outro lado, com toda a cadeia de quem está comprando. Uhum. A gente está entregando aquilo que a gente está prometendo. Isso tem um preço, mais tarde ou mais cedo. Sei. O mercado vai se lembrar. Vai lembrar. Não é? Eu às vezes eu pergunto, será que todo mundo que entrou num determinado lugar para comprar determinado produto dessas vendas massivas, ele depois teve a experiência que lhe foi prometida? Exato. Será que todas as escolas de inglês no mercado que vendem os cursos de inglês, as pessoas saem a falar inglês? Não, Qual é a percentagem? Quem se preocupa com isso? ninguém. Exato. Até porque a venda, efetivamente, ela acontece depois que o dinheiro caiu na conta. Aí é a entrega do produto, é a entrega do resultado, é a solução. Então, o que o Paulo está falando é exatamente isso. E mais uma coisa, trazendo uma memória, é a questão do corretor que está... Normalmente, não sei como é que está hoje, mas na minha época, todo mundo que entrava bastante quebrado. Que era o mercado imobiliário a salvação da minha vida. Vai para corretor quem não sabe fazer mais nada ou quem não- não deu certo em nada. Exatamente. Então, por isso que eu frisei que foi uma escolha. Eu estava com caixa na época e tal, mas foi uma escolha E efetivamente. quem não gosta de trabalhar também vai. E quem não É gosta de isso aí. trabalhar é o que falam também. E aí eu vi muita gente desesperada. E o desespero acaba também com a performance de quem pode se dar bem no mercado. Eu vi muita gente boa pelo desespero O emocional todo. emocional, estruturado, efetivamente, não parar para te ouvir, ser aconselhado, olhar para um outro colega que está performando. Muitas vezes quem está no desespero quer se aproximar de quem está no desespero também. Eu já Aí disse, são dois reclamando enquanto um está eu performando. já disse aqui hoje alguma coisa sobre isso.
lembra quando eu disse, eu estava ferrado. O que é que eu fiz? Guardei os problemas e vamos fazer o que tem que ser Fazer o que feito. Tem que ser feito, exato. Então o que é que eu aconselho a todo mundo que entra nessa situação? Guarda os problemas não vão resolver, eles vão agravar. Exato. Então você tem que tirar os problemas fora da tua memória e você tem que focar naquilo que você está fazendo. É, E não por isso entrar em desespero. Entregar para o cliente aquilo que de facto ele precisa. exato. Não porque você precisa de vender. Mas porque tem uma solução ali. Entendeu? Tem uma outra vida, tem uma outra pessoa. Aquela pergunta, gostou do imóvel? Isto porque estamos a falar de imóveis, mas isto é válido obviamente para todos os mercados. Todos. Gostou do imóvel? A pessoa fala, não, eu gostei. Então nós vamos arranjar uma solução para o senhor poder adquirir o seu imóvel. É isso. Eu vou-te ajudar a isso. Não gostou? Então me falas, Sr. Jefferson, o que é que está faltando? Qual é a parte do imóvel? É preço? É varanda? O que é que está faltando? É saber fazer pergunta. Aí, apesar de eu já ter feito uma boa qualificação no início, que é a chave de tudo, não é? Porque resolve 90% das objeções, é assim, eu vou levar ao pormenor essa qualificação. Entendi, Sr. Jefferson, mas isso é de facto muito importante para o senhor. Então eu vou procurar um imóvel que lhe atende. Mas é que você está comigo, você vai comprar comigo, porque eu vou fazer aquilo que você precisa. Então eu digo, é como no médico. É assim, as pessoas não têm como ter baixa performance. As pessoas não podem admitir ser medíocres. Exato. Você tem filhos, não é? Sim. Eu também. Eu não falei, mas eu tenho lá o João, a Inês e o Bernardo. Tá? Você passaria pela tua cabeça, porque as pessoas têm muito o hábito de comparar, vamos comparar com o Cristiano Ronaldo. Pô, não dá para acertar tudo, né? O cara falha em cada 10 chutes, ele marca um golo. Alta performance, tá? Peraí, mas não dá para comparar a vida com isso. As pessoas querem comparar coisas diferentes. Então, vamos lá. Alta O performance médico. não é só acertar. Não. Tá, você tem um médico que faz cirurgia cardíaca. O cara falha 9 em cada 10. Você vai colocar teu filho na mão? Pô, estamos a falar de habitação. Terceira necessidade básica do ser humano. Eu acredito que a primeira, alimentação. A segunda, saúde. Exatamente. Caramba, a gente vai tratar isso de uma forma leviana. Não. O lugar onde o cara vai constituir a sua família, ter o seu lar, família principal, célula da sociedade, e eu estou preocupado com a minha comissão Exato. não entender o que é que o meu interlocutor precisa, o que é que o meu paciente está necessitando. O que é isso? Exatamente. Então não tem como dar certo. Claro que eu vou falhar, porque eu estou vendendo qualquer coisa para qualquer um. Exato. Eu tenho que vender a coisa certa para a pessoa certa. E a conta chega, não A chega? conta chega. Quando o cara faz o errado, cara, não tem como. Eu Exato. vejo Vai muitos bater, cara, uma hora vai eu bater. vejo os caras muito cara bom de mercado aí, que tem uma sessão muito rápida, mas rapidão ele também cai. É o que você falou lá no começo, né? Os princípios errados, você Sim. teve que reestruturar tudo e fazer de novo. Exatamente. Né? E o vendedor, no geral, o cara que trabalha comissionado, né? Não só no mercado imobiliário, mas o cara que trabalha com comissão, que depende daquele giro, ele tem que ser um cara de inteligência emocional fortíssimo, tem que ser blindado. Aquilo que você falou, botar o problema de lado para não te atrapalhar, porque você vai sentar na frente de um cliente, e eu vi muita gente assim, no desespero, sentar na frente do cliente, está escrito na testa, estou precisando do teu dinheiro, me fecha Sim. essa venda. Então, se o cara não separar as caixinhas dos momentos dele, ele não vai performar. Ele vai ter problema pro resto da caminhada dele. Toda vez que ele performar um pouquinho, ele fica bem, daqui a pouco falta grana, ele volta pro desespero. Ele tem que ser um cara blindado, um cara de inteligência emocional, um cara resiliente, um cara com foco no objetivo de resolver problema, sendo interessante para o cliente do outro lado, mostrando a solução do que ele tem e fechando a venda depois por conta desse momento que ele teve com o cliente de Gostei da solução. solução aí. Sim. É porque Paulo, eu Manda. tenho que abrir um parênteses aqui, mas pode dar continuidade. Depois eu vou fazer outra pergunta que eu quero entrar em outra esfera aqui com Não, Eu você. gosto quando ele diz que ele tranquilo. gostou, porque é o Paulo falando. Vamos né? falar, né? O Paulo. Você estava falando aí da solução, né? Outro dia alguém me perguntava, vender produto ou vender serviço é diferente. Não. Não é. Você vende solução. É assim, o que é que a pessoa quer?
ela quer se deslocar. Não interessa se ela vai comprar o automóvel, claro que há o sentimento de posse ainda muito, né, no subconsciente das pessoas, Física, mas mas ela quer uma solução para andar. Se a Sim. solução for, se hoje te oferecerem uma Porsche 911 para andar por 5.000 por mês, sistema de assinatura, eu estou dentro já. Sim. Então, se quer uma solução, não é? Não tem que ter necessariamente a posse. Para a habitação a mesma coisa, para qualquer outra coisa, você precisa da solução. Então eu costumo dizer, reduz tudo ao denominador comum, que é uma solução para a vida da pessoa, Isso aí. e dá tudo certo. é isso aí. Exato. Não, e o mais legal, Quando Paulo. você simplifica e quando você demonstra que é uma necessidade, a coisa fica mais fácil. Sim, Mas a questão é raciocinar, cara, raciocinar. e mentalizar isso, porque às vezes as pessoas não raciocinam. Sim, A exato. pessoa, às vezes, ela faz tudo aquilo ali porque a manada tá fazendo, exato. faz porque existe uma cultura na empresa, faz porque tem estrutura pronta, já tá tudo formatadinho. Mas se a pessoa para e avalia, olha, Exato, exato. cara, os que faz a diferença são os que faz diferente. Faz diferente, exatamente. E uma Não coisa é? legal, eu vi muito. O que eu falei ali em relação ao cara no momento dele, tá ruim, mas ele sabe o que ele quer, ele é um cara forte, blindado para emocional dele. Eu vi muito corretor caminhar da casa até a imobiliária, porque não tinha dinheiro para passagem, comendo lá, a gente chama de bergamota, aqui acho que é tangerina, né? Descascando bergamota no meio do caminho lá no Rio Grande do Sul, indo para a imobiliária durante Aprendi mais uma coisa, bergamota. bergamota, né? E durante o período de formação de 3, 4, 5, 6 meses, o cara fazendo todos os dias a mesma coisa sem reclamar. E depois o cara se tornou dono de imobiliária. É isso aí. Então, Sem reclamar, lembra sem das frases? reclamar. Sem Proibido reclamar. Quem Exatamente. reclama, não prospera. Não prospera. Top. Alessandro, vamos perguntar pro Paulo que o cara é é um tesouro, Uma né? lenda viva, É mano. é um baú de sabedoria, É né? isso aí. Paulo, você tá no sistema Obrigado, Remax hoje. Não. Não? Saiu? Nós criamos a nossa própria, nós saímos em março, tá? Tudo certinho, foi uma experiência fantástica, Remax fantástico, mas nós, de facto, temos uma outra filosofia, temos um sistema que, de facto, nos fez chegar aos lugares cimeiros dentro da Remax. Nós hoje temos a Port State. Então, hoje a Port State é uma franqueadora nossa, baseada num outro processo, e estamos a começar a franquear agora. Que legal. Eu queria ver com você, Paulo, a metodologia da Remax. A gente viu várias lojas aqui que deram super certo em São Paulo e algumas outras lojas que fecharam, que não conseguiram implementar e não conseguiu se aculturar com o sistema americano, com o sistema da Remax. Mas eu tive experiência de ter amigos, donos de loja de Remax. Eu vi que a metodologia é fantástica. Tem muita coisa Remax assim que eu aprendi e que eu implementei aqui, né? E eu queria te perguntar assim, hoje você tem uma visão analítica, né, internacional do mercado imobiliário. Você consegue andar nas duas esferas, tanto na Europa como no Brasil. E a questão do mercado americano, não sei se você conhece bem também, mas você trabalhou na Remax, deve conhecer Conheço o processo, não é? um processo, né, do mercado americano. O que você acha hoje para uma imobiliária, a metodologia de vendas, o que você implementou, o que você acredita que dá certo no Brasil? Juntando toda essa salada mista aí que eu falei, Europa, Estados Unidos, Brasil. Vamos lá ver, a Remax, como eu digo, eu só tenho coisas boas para falar, embora já não esteja dentro, grandes amigos lá dentro, e é assim, o processo é fantástico, só que foi criado há 50 anos, é um processo que teve poucas evoluções nesses 50 anos, mas que hoje já é líder no mercado brasileiro, tá? Então, estamos a falar, de facto, da questão da gestão de imóveis, que ao princípio eles tiveram alguma dificuldade em implementar, que isso é uma preocupação também com o cliente que vende. Digamos que, além do nome, eles têm também um processo. No caso, por exemplo, da Port State, a Port State ela não tem nome, só que ela tem um processo que eu acredito que mais efetivo, porque ele é um processo que vai desde a formação, ou seja, nós temos uma formação bem intensa através da Universidade C5R, e depois nós temos um processo de integração. Ou seja, eu não te ensino só lá como é que funciona o URUS, eu me sento do teu lado para te ensinar a dirigir o URUS. Não é? Então, hoje, o nosso processo de integração, de facto, é diferenciado. Então, digamos que nós, hoje, é muito mais do que uma marca. É o nosso processo. O nosso processo, ele é diferenciado.
Tivemos formação de franqueados aí a semana passada e o pessoal saiu de boca aberta. Depois nós temos várias pessoas que vão lá, eu vou lá um dia, assim, mas isso é infalível. Não tem como falhar uma venda com você. Tanto que na nossa Coffee, uma das coisas que nós garantimos para o corretor é 20 mil por mês cumprindo o que está na Coffee. Por exemplo, no caso de lojas, nós também temos franquia de loja, nós temos franquia operacional, que é para corretor, e temos franquia de loja. Na nossa franquia de loja, nós garantimos para conversão, cumprindo o que está na Coffee, 100 mil de lucro bruto ao final de 3 meses, e no caso de loja nova, obviamente que precisa de alguma maturidade mais, ao final de 180 dias. Mas porquê? Porque nós temos um processo do princípio até ao fim. Método. Até, é assim, a gente acompanha a criança até ela largar a fralda, até ela aprender a andar. Pega na mão. Pega na mão até dar né? resultado. Então, digamos que eu tenho, de facto, para mim, que fazendo tudo isso, eu vou deixar de ter aquele sistema de miserabilidade que a gente vive hoje dentro do mercado imobiliário. Então, eu digo que eu só estou aqui dentro do mercado imobiliário porque eu acredito que eu posso contribuir para fazer essa ruptura. Como você pode ver aí nas minhas redes sociais, eu não sou um cara que procuro muito andar atrás de fama. Low tá? profile. Então, porque eu digo, eu só vou onde me chamarem e se a minha presença puder fazer diferença na vida de alguém. E faz. Então, essa é a minha filosofia. As pessoas que se juntaram a mim, eu fiz de facto diferença na vida de muita gente, pus muita gente que dividia um ovo com a patroa à hora do almoço, e muita gente que a minha esposa ia comprar esfirra para comerem às 4 da tarde, ela dizia que estava com fome, comprava 70 esfirra, ela não comia nenhuma, deixava lá porque o povo estava com fome. Sim. Eu peguei em gente assim, que passou a andar de carro prémio. Acontece que alguns, obviamente, isto tem a ver com o ser humano, foram muito gratos, houve outros que nem tanto. E o que é que se passa no mercado imobiliário? Normalmente você tem imobiliária mãe, aí tem um corretor que performa, um líder que de repente acha que já não está bem ali, pega em metade dos corretores, sai e vai montar a imobiliária filha. Exato. Passado um ano, a imobiliária filha, acontece a mesma coisa e tem a imobiliária neta. E o que é que a gente tem? Um bando de gananciosos ingratos todos uns com os outros. E a ingratidão é um dos principais ladrões de energia da nossa vida. É a violação, inclusive, de um princípio bíblico. Tiago Brunet fez um estudo sobre os caras mais ricos do Brasil. Nem todos acreditavam em Deus, mas todos se baseavam nos princípios bíblicos, que é aquilo que eu chamo de sabedoria vertical. Ou seja, você tem que ser grato. Você não pode mentir. O homem é sistema binário. Ou seja, ou é verdade ou é mentira. Ou está certo ou está errado. Não vem com conversinha. Mordomia. Saber servir. Então, tem alguns princípios bíblicos que fazem com que, de facto, os caras mais ricos do Brasil, independentemente se acreditam em Deus ou não, sejam os caras mais ricos do Brasil. Todos eles. E saber honrar quem te deu honra. Isso é importante. Não tem como fazer coisa errada e esperar um resultado certo. Exato. Não tem como você plantar milho e querer colher banana. Aquilo que você vai semear, você vai colher. É o princípio divino de quem planta, colhe. Não tem como fazer. Enquanto o ser humano não entender isso, não vai ter sucesso nem no ramo imobiliário, nem em qualquer outro ramo. Exatamente. E como você disse há pouco, Alessandro, que vem para o imobiliário a maioria das pessoas porque as pessoas estão em desespero porque não deram certo noutros lados. Então a tendência é que o mesmo motivo que elas não deram certo noutros lados, elas não vão dar certo no imobiliário. Já vem com ela a carga, né? Já vem... Não é? Então, o que é necessário fazer primeiro? Uma mudança de mentalidade. Exato. Metanoia. O nosso resultado ele é feito por um padrão mental. Especialmente quem gera. Você tem que tomar 98% das suas decisões assim, é agora. O Alessandro, como é que faz isto? Faz assim. Assim. Então, você estabeleceu um padrão mental para levar a tua empresa num nível elevado. Porque você até pode ir descobrir qual era a solução certa, mas só que você não pode ficar uma semana para descobrir a solução certa. Exato. Ela tem que depender do teu padrão mental. E o que é o teu padrão mental? É um nível comportamental que você traz, que vem desde a tua origem.
E se você não se liberta dos padrões Uhum. que você foi educado lá atrás, Já é. e isto não é dizer honra pai e mãe, eu costumo Sim. dizer honra pai e mãe, é a segunda... Mandamento com promessa na Bíblia. É, exatamente. E tem a ver com a identidade de cada um, não é? Exatamente. Primeira coisa, você é filho de E Deus. esse versículo tem uma história muito forte comigo. Desculpa ter te cortado. Fica à vontade, Jefferson. Paulo, Acrescenta que vai ser esse bom. versículo, uma vez minha vida tava toda enrolada, cara. Tudo dando errado. Eu tinha um noivado, faltando um mês pra casar, deu errado. Aí Deus falou comigo, falou assim, ó, sabe por que sua vida tá toda enrolada? Porque você tá errando esse princípio aí, ó. Você não tem honrado seu pai. Minha mãe honrava, meu pai não. Por quê? Porque tudo que acontecia comigo, eu não tomava minha decisão, não falava com meu pai. E às vezes a gente não entende isso. Mas a questão de você valorizar as pessoas, a sua raiz é muito importante. Sem dúvida. E aí tem uma parte desse versículo, Alessandro, que fala assim, ó, honra teu pai e sua mãe, para que seus dias sejam bons na terra e E se prolonguem. prolonga, E se exatamente. prolonguem. São bons na terra. Por que não estava Exato. sendo bom? Aí eu descobri. Isso aí. Aí eu falei, cara, na hora eu liguei pro meu pai e falei, pai, tá acontecendo isso na minha vida, filho, fica tranquilo. Cara, parece que foi assim, um alívio, assim, Tirou um peso da tua um vida. peso. E é impressionante, cara. É muito. É. Às vezes o que você falou aí sobre a questão de carregar princípios, né? Às vezes a gente não entende isso. Exato. Né? Tem pessoas que às vezes vai fazer chacota, vai falar, os caras só falam de crente, isso, aquilo. Cara, mas carrega os princípios pra você ver se sua vida não vai dar certo. Cara, e uma outra coisa que é legal de falar, que o perfil de quem vai performar efetivamente é o perfil de quem entende que ele não é funcionário da imobiliária. Ele é uma parte da imobiliária, mas a lojinha dele, vamos dizer assim, a performance dele depende mais dele do que da imobiliária. No sentido de resultado. Ele não pode abrir a loja dele 10 horas da manhã, porque hoje eu não tô... hoje eu vou fazer... Vou pensar se eu vou trabalhar, porque tem corretor que é assim. Até quando ganha uma comissãozinha pequena, dá o luxo de ficar 2 dias em casa. Para aí, mas uma empresa fecha porque ela faturou ontem? Mas isso tem a ver com outro princípio que as pessoas talvez às vezes nem sempre entendam. Eu sempre tento esclarecer, eu não quero ser mais papista que o Papa, até porque eu não, a gente fala, não é? Eu não sei tanto de Bíblia até como a maioria de vocês. Mas eu sempre digo que conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Eu também não é? concordo. 100%. Então, às vezes todo mundo fala da humildade de Jesus Cristo, quando não é? Deu a outra face, não é? Isso vai muito mais além disso, dessa humildade. Ele vai exatamente no exemplo de que quem eu sou independe daquilo que o outro me possa fazer. Uhum. Independe da circunstância. Então, a pessoa ela tem que entender que ela tem que governar e tem que ser quem ela é. Ela tem que se transformar para um padrão superior e depois ela tem que ser, de facto, aquilo que ela é, independentemente daquilo que aconteça. E da circunstância das pessoas. Muitas vezes me perguntam, pô, mas o Brasil, mas a economia... Eu não quero saber. Exato. Governa, mas vai estar... Governa, é importante saber, tudo bem. Mas eu não posso fazer com que isso atrapalhe ou que sirva de desculpa para mim. Uhum. Exato. Então, exato. eu governo à minha volta. O importante é a mensagem que eu passo para a minha volta, o exemplo que eu sou para as pessoas que estão à minha volta. E fazer com que essas pessoas sejam um exemplo. É isso aí. Não é? Porque aí você faz uma propagação do bem. Não é porque pisou na minha bola comigo, o cara foi desleal comigo, abriu o imobiliário, igual você falou, que eu não vou continuar acreditando nas pessoas. Exato. Tem a ver com caráter dela, não tem com o meu. Exatamente. Eu preferia que não tivesse sido assim. Mas vai acontecer. Mas é normal que aconteça. Eu entendo, inclusivamente, porque é que acontece. E mais, por mim, não tem problema nenhum. É assim, eu não guardo mágoa, não guardo... É uma coisa que eu aprendi. É mais sobre o outro que sobre você. Eu às vezes eu costumo dizer, para de perdoar. Hã? Pode parar de perdoar. Como você estava falando tão bonito, agora vai parar de perdoar? O perdão? Como. Não. A questão não é essa. Você tem que parar de condenar. Se você parar de condenar, assim, apenas eu não quero caminhar ao lado do cara, Sim. nós não tem... Está tudo certo. Mas se eu não condenar, eu não vou precisar de perdoar. Se eu não colocar o veneno no meu coração, Sim. eu não vou precisar de o tirar. É, eu poupo tempo, eu vou mais leve, vou mais Exatamente. rápido. E isso volta, querendo ou não, na palavra reclamação. Porque deve ficar reclamando pela situação, pela pessoa, o que aconteceu, e aí você fica se matando com aquilo ali, a pessoa tá vivendo a vida dela. Cara, libera, deixa seguir. Tem outra um que- princípio aí, que eu vou abrir um parênteses aqui também, que a gente só para de crescer quando a gente para de dar. Exatamente. E aí tem uma questão também, tem pessoas que retêm conhecimento.
Porque o conhecimento, eu sei que é diferente de sabedoria, como ele Uhum. falou. Mas o conhecimento, ele é o princípio da É o sabedoria. princípio da sabedoria. E quando você doa, você aprende 2 vezes mais do que você já carrega com você. É Não, importantíssimo. você se torna sábio quando você doa. Exatamente. Você se começa a tornar sábio. Exato. Eu falo normalmente que você tem que ter generosidade intelectual, é princípio básico de vida, ou seja, ensinar tudo aquilo que você sabe. Você tem que ter coerência ética, ou seja, você tem que agir de acordo com aquilo que você ensina, Exatamente. e você tem que buscar permanentemente conhecimento para que de facto não venha com a desculpa eu fiz mal porque eu não sabia. Uhum. Para evitar esse tipo de desculpa. Tá. Então você tem que ter uma busca incessante de aprendizado, de experiências, para que de facto depois não venha com a desculpinha. Porque todo o mundo tem tendência em vir com desculpinha. Não deu Uhum. certo por causa disto, não deu certo por causa daquilo. Exato. Quem é bom em desculpa Não é bom mais não é nada. bom em mais nada, né? Não, Todo nós mundo já ouviu, nós né? estávamos falando no carro sobre lastro, né? Então, isso faz parte do lastro, inclusive, do resultado da pessoa, de onde ela vem, como que ela vem, para ela poder efetivamente transformar o conhecimento dela em doação e sabedoria posterior. Então, se eu não tenho um lastro, só sou um cara que só conto história, eu não faço o que tem que ser feito, não adianta eu querer abrir a minha boca para dizer que eu tenho conhecimento se eu não fiz o que eu estou dizendo, estou propondo para a pessoa que está do outro lado. Então, eu penso também nisso, né, Paulo? Que é o que nós estávamos falando. O que você tem de história, efetivamente, o que você tem de resultado, e vamos contribuir, vamos ajudar, vamos doar para que você Eu possa até costumo fortalecer. dizer que 98% dos coaches que estão por aí na internet e não Nossa. só, Eu sei o que você vai falar. é assim, infelizmente, eles não têm nada para ensinar. Até porque eles nunca fizeram nada. Exato. Uma vez estava numa conversa com o Mário Magalhães, eu não sei se sabem quem é o Mário, Só mas de foi o nome. primeiro patrão do Flávio Augusto. Uhum. Tá? Então, tudo o que o Flávio aprendeu primeiro foi com ele. Depois, mais tarde, Eu ele vi saiu vocês da com o Flávio operação. Augusto sentado É. na mesa lá com o Flávio Augusto. Falei, que é isso? Depois Cara ele tão saiu- importante demais. Ele saiu da operação e mais tarde se encontraram e ele veio numa posição de inferioridade, entrou na operação WhatsApp numa posição de inferioridade. Mas o Mário Magalhães é monstro. E ele dizia-me que foram-lhe perguntar como é que se faz um bilionário e ele disse, não sei. Eu falo todos os dias com bilionários, mas eu não... Perguntam ao Flávio, tem cara... esses caras vão saber ensinar vocês. Até 150, 200 milhões de dólares eu posso ensinar, eu já fiz. Então você não pode ensinar aquilo que você nunca fez. Humildade, né? Isso, Não é? né, cara? Eu acho fantástico pela humildade, mas também o interessante, tem 98%, como eu digo, 98% eu acredito que ensinam coisas que eles nunca fizeram. Sim. E obviamente que isso não gera autoridade, muitas das vezes é um conhecimento vazio, porque se eu se ensinar alguma coisa, e por isso a integração que nós fazemos na nossa universidade é muito importante, eu tenho a obrigação de ir lá e mostrar como é que faz. Não é eu dizer para você como é que faz. Eu vou lá, vamos fazer aí junto. Eu te mostro como é que se faz. Porque blá, blá, blá não resolve o problema da vida das pessoas. Não é? E as pessoas às vezes ouvem mentorias em que falam, o cara está empolgadíssimo, chega lá fora, começa por onde? Exatamente. Porque a vida real é outra coisa. Concordo. É o que fala um grande player também no mercado, né? Mata a cobra e mostra a Mostra o cobra. pau. Agora mostra a o cobra be- morta, ao isso- contrário. Sabe o que o pessoal tá fazendo? É. Gerando obesidade cerebral nas Obesidade, pessoas. muita coisa tá Porque aparecendo. o conhecimento, quanto mais acumulado, sem praticar, você Exato. se torna atrofia. Exatamente. E confundindo, inclusivamente. Porque depois é assim, estes aqui já atrapalham. Dos outros 2%, têm caras fantásticos e que de facto sabem fazer. Aí as pessoas ainda ficam na confusão. Por exemplo, Flávio Augusto. Ele defende o trabalho home office. Elon Musk. O cara defende o trabalho presencial. Quem está certo? Ambos estão certos. Não, mas estão certo. Agora, o problema é você saber da tua identidade, Aonde de você vai se acordo com o encaixar. teu negócio, onde é que você vai se encaixar. Exatamente. Então, estamos a falar de dois caras que você pode seguir, mas você tem que entender a identidade do teu negócio. Agora, imagina todo mundo sem entender a identidade dele ou do negócio que ele tem, Exato. se seguir por um montão de caras que não sabem também para onde é que vão, Uhum. então tentar ensinar coisas que nunca fizeram, Exato. não é? E depois, ainda dos caras que ensinam o certo, ainda há algumas versões diversas daquilo que é o certo. Exato. Forte Cara, isso aí, você fez lembrar, sabe o quê? 2016 eu comecei a estudar o tal do marketing digital para o mercado imobiliário. 2016. Eu fui um dos poucos em Porto Alegre que foi chamado de vagabundo dentro da imobiliária,
porque eu parei um pouco de fazer a lista fria e comecei a rodar tráfego. Só foram me respeitar quando comecei a ser campeão de vendas através do tráfego em 2016, velho. 16, Aí 17. você surfou a onda, né? Porque ninguém Ou seja, o gerava que tu tá lead, né? falando, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu me encaixo aqui, eu vou estudar, eu vou desenvolver e vou ter resultado. Então, você tem que saber aonde que você vai, porque não adianta também eu querer inventar alguma coisa e me dar mal depois porque eu não fiz do jeito certo. Inventar a roda, Aí né? sim me bater. Vagabundo, não teve resultado. Mas no momento que eu comecei a ter resultado, os caras em 2019, tá falando pro Paulo, em 2019 eu fui chamado para uma imobiliária para ajudar no digital. Foi onde eu performei extraordinariamente. Foi um ano que eu fui campeão de vendas anual, o maior VGV da minha vida, por conta de ter estudado 16, 17, botado em prática, campeão. E aí, 2019, eu fui lá e Aprende fazendo, aí, né? aí veio aquela pergunta: ah, mas é as listas. Cara, eu não condeno quem atende por lista e não condeno quem faz o digital. E hoje os caras estão tudo fazendo digital por causa da pandemia. A pandemia obrigou todo mundo a fazer o digital. Aí aquele cara que eles apontavam o dedo, depois virou exemplo. Né? Então é isso. Não dá pra você dizer assim, é errado ou é certo. Deixa o cara fazer, deixa Sabe o o cara que é testar. certo? É o que dá É resultado. o que dá Me resultado. mostra o teu Como é resultado. que é o... Depois me explica aí como é que faz, porque eu quero fazer igual. Um gênio, como é que é? O gênio Agora- do louco pro gênio é quem tem resultado, né? É isso aí. Exatamente. Eu era o louco em 2016. Você me mostra o resultado, então me explica aí como é que você fez, que eu quero Exato. fazer, né? Eu Exato. quero fazer benchmarking aí com o teu processo. Exato. Se você não teve resultado, você pode me explicar todas as coisas do mundo. Exatamente. O Paulo e Alessandro, dar gostinho de quero mais é bom para a audiência, até para os telespectadores, que eu quero que vocês voltem aqui, cara. Uau. Porque eu tenho certeza que voltamos. vai hypar esse podcast aqui, a galera vai ver, vai amar e vai divulgar. Porque Bom. o que vocês falaram coisa aqui, cara, foi muito intrigante e muito, assim, provocação mesmo, para o cara mudar de vida. Então eu tenho certeza que, corretor, você que tá nos ouvindo aí, você que tá fazendo chuva e faça sol, aí você tem que ter resultado, tem que levar o dinheiro para casa. Cara, a gente sempre preza trazer pessoas aqui de valor. Né? O Paulo, o Alessandro, são pessoas assim brilhantes do mercado imobiliário. Vou fazer o convite para chamar o Paulo para dar aula na Unicorretor aqui também. O Alessandro, eu sei que ele vai dar, que ele já falou pra mim Já que deu vai ok, dar. já deu Já ok. deu ok. E aí você vai ter mentoria com esses caras também. Você vai poder participar lá nas redes sociais nossas da plataforma, conversar, falar com eles. Né? É uma grande honra ter os dois aqui conosco. Eu tenho certeza que hoje agregou muito valor na sua vida, né? Trouxe significado mesmo. Então, aprenda, né, cada dia mais e coloca em prática. Não adianta ter um conhessauro, né? Exato. Cabeçauro aí, né? Cabeçauro. Né? Ter tanto conhecimento sem Verdade. prática não tem Verdade. resultado, né? Como Exato. diz a Bíblia lá, né? A fé sem ação, Exatamente. ela é morta. A oração, o que que é oração? É ter ação. é Ter ação naquilo que você ora. E naquilo que eu você quero fala. deixar Você só um negócio, independente se você é cristão ou não, você que assume esse papel de levar uma solução como vendedor, mercado imobiliário, um vendedor no mercado tradicional, enfim, você tem que ter princípios, independente se você é cristão ou não. Adquira princípios de honra, de respeito ao cliente, de entregar uma solução de verdade, não pensando apenas no financeiro, no dinheiro. No momento que você entender, isso vai virar uma chave na sua vida. Também tenha tesão pelo mercado que você assumiu, pelo posicionamento que você aceitou, você que se colocou nesse mercado, você tem que ter tesão pelo que você está fazendo. Desculpa a palavra, mas é isso. Você tem que ter tesão. Cara, eu sou um corretor, então eu vou viver como um corretor, eu vou estudar como corretor, eu vou entender do mercado como corretor, eu vou ser um cara que vai absorver o máximo do mercado, me tornar um especialista como corretor. Eu sou do mercado de serviço, então vai estudar o teu serviço, vai estudar o teu mercado, vai estudar o teu concorrente, mas se torne um especialista com princípio, com tesão, com desejo, e abre a tua loja cedo e fecha a tua loja o mais tarde possível, porque só assim tu vai ter resultados. Não adianta tu querer fazer algo se tu não colocar o máximo de pressão, o máximo de desejo, o máximo de tesão e foco e objetivo para ter o resultado naquilo que você buscou fazer. Show. Quero que vocês dois deixem uma mensagem aí que tá ardendo no deixar. coração. Vou deixar Dos aqui uma nossos mensagem. ouvintes aí. Foi um privilégio estar aqui nesta privilégio partilha. para mim, né? Com o Alessandro, com o Jefferson. Olha que eu ando com ele, mas eu sempre aprendo muito com ele, cara. Foi um privilégio. Eu gostava de só deixar uma mensagem relativamente ao momento do ano que favor. estamos, não é? Estamos no Natal, estamos aí para celebrar aí o nascimento de Cristo, para quem é cristão. Amém. Eu gostava de deixar uma mensagem que, de facto, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito e que não usem esse momento como desculpa
para as vidas e para não fazer nada. O ano não terminou, as metas que estabeleceram, não sei se foram atingidas. Se foram atingidas, meditem sobre aquilo que vocês fizeram para as atingir. Se não atingiram e estão de alguma forma irritados com isso, não façam reflexão sobre a irritação, porque isso não dá bom resultado. Então limpem primeiro o vosso coração, só que faltam 20 dias ainda para acabar o mês, para acabar o ano, tá? E não precisa ter desculpa. Precisa de ir para cima, precisa de fazer acontecer. É uma decisão nossa, é uma atitude nossa que faz de facto o nosso resultado. No caso do mercado imobiliário, a sazonalidade pode ser agora, pode ser outra. Eu acredito que agora pode ter menos clientes. Os que vierem é para comprar. As escolas começam outra vez em fevereiro. Então as pessoas querem mudar agora. Exatamente. Então não desperdicem cliente, não abandonem o posto. Vocês saírem da guarita, o exército do inimigo vai entrar dentro do nosso castelo. Então não saiam da guarita, vão para cima, façam do jeito que sabem, até saberem fazer um jeito melhor, mas sobretudo tenham a sabedoria de fazer. Uau. Exatamente. E Forte, né? para concluir, aproveitando a mensagem do Paulo também, tem uma passagem bíblica que fala do sábio e do tolo. Então a pergunta é, você sabe ou você é tolo? Porque o sábio, quando a gente ensina, ele se torna mais sábio. E o tolo, por mais que você tente ensinar ele continua tolo. Então aqui a minha mensagem é essa. Aproveita todo esse conteúdo, não adianta você ouvir, não absorver, não se tornar uma pessoa melhor com tudo que está acontecendo nesse podcast, com tudo que a gente está entregando, com tudo que o Paulo trouxe. Eu fiquei muito feliz quando eu falei, o Jefferson me convidou, disse, cara, posso convidar mais uma pessoa? Claro, convida. Trouxe esse cara aqui que é extraordinário. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Jefferson. Mas, por favor, não absorva isso aqui de forma comum. Entenda, estude, se torne cada vez mais sábio. Essa é a minha palavra para o final de ano e que você tenha sucesso na sua caminhada, na sua jornada. Show! Que é isso, hein? Surpreendeu aqui, hein? E alguma Foi coisa top, hein? nos podem procurar na Porto State. Aí a gente vai fazer Não, nós parcerias vamos com conversar. certeza. Pessoal, não deixa de seguir aí. Deixa seu dedo no like aqui e compartilha esse podcast. Nós estamos aí no Spotify, também no canal do YouTube. Segue a gente no Instagram, vai ter vários cortes. Né? Não deixa de compartilhar, tá bom? Um beijão no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Tchau, tchau. Amém. Um abraço.